Então, recapitulando. Então, eu pego o problema todas as vezes que na frase temática pedir solução, por exemplo, caminhos para combater, alternativas, como fazer isso, como solucionar tal problema, né? Quando ele fizer na frase temática, vi essas expressões que pedem uma solução, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão identificar os problemas do mesmo jeito que vocês identificam em qualquer tema e vão pegar esses problemas e transformar em soluções. É isso que vocês vão fazer, certo? Aproveitar. Então, aqui no texto 3, não, no texto 2, ele está dizendo que as editoras não estão investindo nos livros digitais. Então, qual seria a solução? Maior popularização dos livros digitais, certo? E o texto 3 está dizendo que faltam bibliotecas no Brasil, né? Ou seja, tem pouca biblioteca por habitante. Então, qual seria a solução? Ampliar o número de bibliotecas no Brasil, certo? Pronto, vou encerrar aqui e a gente vai para o nosso quadro. Agora vamos fazer o quê? Preencher, né? Vamos lá. Eu dei 3 sugestões, mas a gente só precisa de 2, não tem como abordar os 3 argumentos, né? Então, eu vou colocar aqui das bibliotecas, certo? É, Então, eu vou colocar ampliar ampliar o número de bibliotecas no Brasil, tá? Mas, professora, ampliar não é uma solução? Só que nesse nosso tema ele está pedindo solução, ele não pediu problema, né? Então, eu posso colocar aqui embaixo, só para eu lembrar do problema, só para eu não ficar achando que eu vou fazer uma proposta de intervenção, né? Aí eu coloco só uma observação aqui embaixo, né? Falta de bibliotecas. Pronto. Só uma observaçãozinha, mas quando eu for apresentar lá, né, no meu texto, eu vou colocar que é para ampliar, certo? E uma das formas de democratizar é ampliar. Ai, meu Deus, espera aí, viu? Gente, quando eu paro assim é porque eu estou adicionando alguém, viu? Não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, não. Pronto, continuando agora. Deu para entender, né? Aí você coloca aqui o probleminha embaixo, só para você lembrar. Aí veja, mas professora, quando eu for buscar essas informações, eu vou buscar sobre ampliar o número de bibliotecas ou sobre a falta de bibliotecas? Dá tudo no mesmo, né? Mas lembrem sempre, vamos sempre mentalizar um problema, certo? E essa questão da solução? É só na hora de apresentar o argumento que você vai apresentar dessa forma, mas a argumentação vai ser sempre mostrando um problema do mesmo jeito, certo? Então vamos lá. Ampliar o número de bibliotecas. Aí, isso significa que existe um problema. Qual problema? A falta de bibliotecas. Tem pouca biblioteca por habitante. Por que esse problema acontece? Agora vocês vão me dizer. Por que faltam bibliotecas no nosso país? Por quê? Por quê? Por que faltam bibliotecas no país, minha gente? Porque as pessoas procuram cada vez mais livros. Aí, com essa falta, acabam que... Não sei explicar. Eles acabam
não fabricando muito livro, aí naquela cidade gera pouco acesso à fabricação de novos livros, lugares como uma biblioteca, não sei, mais ou menos por aí. Mas aí é porque as pessoas não procuram ou porque as pessoas procuram? Não procuram. Hum, No eu caso, acho as que não é uma... pessoas não procurariam livros pela possibilidade de ler em forma digital, pelo celular ou computador. Não, não dá, sabe por quê? Porque se eu colocar essa informação, eu vou me contradizer se por acaso eu for usar aquele outro argumento, que não há muito investimento em livro digital. Eu vou entrar em contradição, né? Como é que eu digo lá no outro parágrafo que não estou investindo em livro digital, e aqui em cima eu digo que as pessoas estão procurando os livros digitais, né? Eu vou entrar em contradição. Eu tenho que tomar cuidado. Veja, Professora, pode falar. mas vai ressaltar também que, tipo, a maioria das pessoas não gostam de livro digital. Procura mais pelo, tipo, livro normal mesmo, né? Uhum. Aí acaba se desinteressando mais ainda. Tipo, se não encontrar esse negócio assim. Certo. Só que essa questão do livro digital a gente só vai entrar se por acaso a gente for trabalhar no argumento 2. Não vamos entrar aqui na questão do livro digital, que a gente está Certo. falando de biblioteca, né? Então, por que que não existe biblioteca no Brasil suficiente, né? Porque não há incentivo nem investimento governamental. Concordam? Por que não tem biblioteca? É porque o povo não lê? Não, porque se o governo tivesse preocupado em fazer biblioteca, ele fazia. E aí a gente tendo biblioteca, quanto mais bibliotecas tem, mais acesso vai ter. Deu para compreender? Alguém tem outra sugestão? A falta de estrutura. Não, não pode ser falta de estrutura, porque se não existe biblioteca, a gente não está discutindo, por exemplo, a qualidade das bibliotecas. A gente está dizendo que existem poucas, né? No caso, seria falta de estrutura de quê? Né? Teria que especificar. Vamos deixar só esse, bora partir para outro, certo? Quais as consequências dessa falta de biblioteca? Se tem pouca biblioteca, qual a consequência disso? Muitas pessoas ficam sem ter acesso Professor, não leitura. interesse por não. Como é? Quem foi que falou que não conseguiu entender? Eu não vi quem foi. Eu falei que muitas pessoas ficam sem acesso à leitura, Certo, vou colocar porque aqui. não tem condições de comprar Tá, um tá livro. certo. Ok. Teve alguém que me perguntou, disse aí que não entendeu. Aí eu não entendi o que a pessoa falou. Não entendeu o quê? O porquê foi? Ah, vai ficar gravada, viu, Alessandra? Porque eu não posso fazer nada, né? Vai ficar gravada. Aí, se você não conseguir entender a aula, ela vai ficar gravada e eu passo para você, viu? Veja. Então, quais as consequências? Dificultam o acesso, né? Então, se há poucas bibliotecas, né? Por falta de incentivo governamental, isso vai fazer o quê? Dificultar o acesso, né? Vai dificultar o acesso. Mas dificulta o acesso das pessoas ricas? O que vocês acham? Quem é que usa a biblioteca? Podem falar o que vocês Pobres. acham. A camada, sei lá, média, classe pobre,
A classe rica, Classe baixa. A classe de pobre. a classe mais pobre, né? Então, eu vou colocar aqui, dificulta o acesso, né, das minorias. Quem são essas minorias, né? A classe mais pobre, tá certo? Por quê? Porque se eu disser só que dificulta o acesso, vai parecer que eu estou falando de todo mundo, e eu não estou, né? Porque o rico está pouco ligando se tem biblioteca ou não, porque ele tem como comprar, né? O rico que é leitor não vai para a biblioteca. Ele tem sua biblioteca em casa, né? Ele compra os livros que ele quer, né? Então, não é o caso, não é o nosso caso aqui. Pronto, eu vou colocar só um. Agora, se vocês acharem mais consequências, podem colocar, tá certo? Aí, Luciane, pode falar. eu poderia dizer que a falta de bibliotecas gera a pouca leitura que pode desenvolver a alienação social? Pode, agora, cuidado para não especificar muito, senão vai ficar as ideias atrapalhadas. Vejam, essas informações que vocês vão colocar, vocês não podem, assim, como é que eu vou dizer, acrescentar muita informação. Porque lembrem que tudo isso vai estar dentro de um parágrafo e aqui ainda falta o repertório, né? Então, se vocês colocarem coisa demais, eu acho que vocês não vão conseguir colocar tudo no parágrafo. Aí, por exemplo, se eu for falar da alienação, eu já estou fugindo um pouquinho do que o parágrafo está tratando. Sabe por quê? Porque lembra que eu estou falando do acesso. Eu não estou discutindo alienação, eu não estou discutindo se as pessoas gostam de ler, se não gostam. Não. Eu estou falando de quê? Do acesso. Eu estou dizendo que existem poucas bibliotecas e que isso dificulta o acesso. Então, a gente tem que centrar naquilo. Cuidado para não colocar informações além daquilo que o parágrafo pede, tá certo? Lembrem-se sempre, nunca saiam daquilo que você colocou como argumento, tá? Então, lembre que eu estou falando aqui de bibliotecas, tá certo? Então, tudo que eu for falar é relacionado à biblioteca e relacionado à falta de acesso, certo? Eu vou adicionar as informações, mas sempre retomando, tá? Aí vamos lá. Quais os exemplos concretos disso? Aí eu posso dar exemplos, por exemplo, foi assim, né? Eu posso dizer que os municípios pequenos, isso é um exemplo concreto, não é? Os municípios menores, né? São um exemplo de lugares que não têm acesso à biblioteca. Posso dar exemplos também de escolas. Posso dar exemplos de falta de bibliotecas comunitárias. O que é a biblioteca comunitária, gente? A biblioteca comunitária é aquela que é para toda a população. E a biblioteca escolar é aquela que é reservada à escola, é diferente, certo? Então, eu vou colocar aqui municípios menores, escolas públicas, falta, né? São exemplos, né, dessa falta, e poucas pronto, certo? Aqui são os exemplos de onde é que está faltando, de onde está faltando biblioteca. Não preciso colocar grandes coisas, não. Dá para comparar, por exemplo, dá para eu comparar esse problema da falta de bibliotecas com algo que eu veja, por exemplo, com a realidade, talvez, de outro país. Essa comparação aqui, gente, ela geralmente vai aparecer, vou botar só uma observação aqui, ela geralmente vai aparecer no repertório, certo? Por quê?
Gente, foi minha internet que caiu. Nunca aconteceu isso. Fechou tudo aqui. Apareceu o que aí para vocês? Só apagou e Fechou pronto? tudo também, depois voltou. Foi. Ah, Aqui travou por um Eu instante achava e que depois tinha voltou. sido só meu celular, que tinha não, travado ou aqui. foi minha internet, eu acho, né? Não sei. Ou minha internet. Mas foi de todo mundo, então foi o aplicativo. Não acho que não foi minha É, eu internet. acho que foi o aplicativo. É, Tive que sair daqui e entrar de novo. fechou tudo de vez na nossa cara. E agora eu não tô achando o documento. Tá bonito. O aplicativo está expulsando nós. É, deixa eu ver se eu acho aqui o arquivo. Não tô achando mais. Cadê tu? Meu arquivo sumiu. Peraí, né? Pronto, agora foi. Pronto. Aí vocês reservem isso aqui, ó, para o repertório, tá certo? Por quê? Porque para que é que serve o repertório? Para comparar com alguma situação que você viu, comparar com um filme, comparar com um livro. Aí vocês reservam esse espaço aqui, vou colocar observação, para o repertório, certo? Pronto, aí aqui vocês não precisam copiar o repertório, não, só anotar aqui. Por exemplo, colocar, aqui eu vou citar tal filme, aí boto o nome do filme. Aí eu vou citar Platão, aí boto só o nome Platão, porque aí você, na sua cabeça, você já sabe o que é que você vai abordar. Eita, deixa eu botar para gravar. Ah, já estava gravando. Então, deu para entender? Não precisa ficar enchendo de informações no quadro, não. Eu coloquei grandão assim, só para vocês, porque como vocês vão escrever, gasta mais espaço, né? Para vocês ficarem rabiscando. Mas não precisa se preocupar em encher de informação, senão vocês vão atrapalhar o texto inteiro, certo? Pronto. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas informações aqui e vai tentar colocar dentro de um parágrafo, certo? Eu vou ter que fechar aqui, então não vou lembrar mais. Então, quem tiver aí com acesso, ou quem anotou, depois vai me dizendo lá, viu? Porque eu vou ter que fechar essa, que a gente vai abrir outro documento. Vamos lá. Aí eu tenho uma surpresa desagradável para vocês. Aquele esquema que eu passei para vocês, que vocês tentaram utilizar, não deu certo. Foi um teste, e no nosso teste não deu, tá? Então, eu precisei fazer modificações no esquema, certo? Eu precisei deixar ele mais simples, porque assim, o outro esquema, eu estava colocando exatamente tudo que vocês deveriam colocar. Não deixei quase nada para vocês criarem. Isso dificultou, isso paralisou vocês.
E aí, o que é que eu fiz? Agora, eu deixei um mais simples, que vocês vão ficar mais livres para adicionar informações. E o que é que eu quero de vocês agora, a partir de agora? Que vocês pensem mais, se arrisquem mais, escrevam, coloquem a cabeça para pensar. Eu quero que vocês se arrisquem. Parem de ficar sempre com aquele medo de colocar apenas o necessário. Então, nesse modelo aqui, vocês vão poder se arriscar mais, eu vou explicar. Vamos lá para a introdução. A gente não vai fazer a introdução hoje, a gente vai fazer só essa parte aqui. Ai, pus o documento errado, eu não posso mexer nesse não, peraí. Não posso, peraí. Pronto. É o mesmo, é porque um eu tenho que deixar sem preencher. E esse aqui eu vou mexer no documento. Então, vamos lá. Vai começar com o repertório do mesmo jeito, certo? Só que naquele outro esquema que eu coloquei para vocês, eu falava que era para colocar filme, livro, essas coisas. Agora vocês estão livres. Livro, filme, contexto histórico, o que quiserem, certo? Quiser. Aí colocou lá o repertório. Lembrem-se sempre que quando apresentar o repertório, já é para ir tentando encaixar o tema dentro do repertório. Então, por exemplo, se eu vou falar da Revolução Industrial, aí eu digo assim, a Revolução Industrial desencadeou várias inovações tecnológicas que favoreceram a comunicação entre as pessoas. Aí depois eu já vou e coloco, similarmente, é notório no Brasil, não dá. Eu tenho que dizer essa comunicação, né? O que é que isso tem a ver com o problema que eu estou discutindo? Eu tenho que encaixar o meu tema dentro do repertório, certo? Aí eu coloquei similarmente, porém isso aqui vai poder mudar, certo? Como assim? Se você quer fazer uma comparação de semelhança, ou seja, aquilo do contexto histórico é parecido com o problema que acontece no Brasil, você vai usar ou similarmente ou qualquer outro conectivo que dê a ideia de comparação, né? De analogia, certo? Se você quer colocar uma ideia oposta, por exemplo, lá na época da Revolução Industrial acontecia daquele jeito, mas agora, na atualidade, não é daquele jeito, não, é diferente. Aí eu não vou poder colocar similarmente, porque se eu coloco similarmente, eu estou dizendo que são situações semelhantes, parecidas, certo? Mas eu posso querer colocar ideia contrária, né? Se eu quero colocar ideia contrária, eu vou ter que trocar o conectivo. Eu vou ter que colocar no entanto, certo? Um porém. Professora. No caso, vai começar daí, similarmente. Só que minha internet caiu, aí eu não acompanhei. Lembre que aqui tem um repertório, né? Não começa daqui, não. Certo. No começo tem que ter um repertório. Isso. O repertório, certo. Sempre já encaixando o tema dentro do repertório. Então, nada de decorar aqueles repertórios que podem ser colocados em qualquer tema, não. Viu? Uhum. Pronto, aí continuando. Aí, similarmente. Similarmente, se você quiser colocar uma ideia semelhante ao que você colocou no repertório. Se você quer colocar uma ideia diferente, você vai colocar no entanto, entretanto, porém, certo? Vai colocar um conectivo de oposição. Onde eu acho, professora, um elemento coesivo de oposição? Na tabelinha nova que eu passei para vocês. Eu espero que todos vocês estejam usando a nova, certo? Professor, e se eu não quiser usar similarmente, mas quiser outro que tem o mesmo sentido de similarmente? Vai lá na tabelinha e procura. Então, já na última eu fiz tudo para vocês, nessa não. Eu quero botar vocês para pensarem, certo? Então, coloca. É notório que no Brasil, aí depois você vai e coloca a tese, certo? Lembrando, é um teste. É um teste. Vou ver se vocês vão conseguir fazer dessa forma. Se não conseguir, a gente vai mudando até acertar. Colocou a tese. Assim, cabe destacar, aí você vai colocar
o argumento 1 e depois o argumento 2. Aí depois, vejam, tem um como. O que é esse como? Porque depende de como veio a frase temática. Por exemplo, se a frase temática falou de desafios, aí você vai colocar. Cabe destacar isso e isso como desafios que precisam ser enfrentados, como alternativas para superar esse problema, como caminhos para combater esse problema. Vai depender de como vem a frase temática. Aí, veja, essa frase que você vai colocar aqui, ó, eu coloquei aqui opções, dependendo da frase temática. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo ok, vou continuar. Diante disso, nota-se que... Coloco o argumento 1, certo? Pronto. Aí, não vai colocar o ponto, não. Vai colocar uma explicação. Por que que esse problema ocorre? Mas, professora, onde é que eu acho essa informação? Lá no planejamento. Não tem? Por que que o problema ocorre? Pronto. Vai pegar aquela informação e vai colocar aqui. Dado que, aí diz, tá? Coloca aqui por que que o problema ocorre. Pronto, finalizou. Finalizou o seu período. Eu não aconselho que vocês acrescentem informações aqui, não. Além dessas que eu mandei, certo? Senão o período vai ficar muito longo. Terminou o período. Nesse viés, apresenta o repertório. Nesse viés, cabe mencionar a Revolução Industrial, que abordou isso, e lá aconteceu assim. Ou então, nesse viés, é possível abordar o livro de fulano, que aborda isso e isso, certo? Pronto, aí colocou o repertório. Tentem se prolongar um pouquinho, sabe? Colocar um período, sei lá, de 3 orações aqui, quando for apresentar o repertório, para não ficar um período muito curto, viu? Em vista disso, percebe-se, aí é aqui que você vai colocar o restante das informações. Então, você não colocou lá exemplos, comparações, consequências. Eu vou tirar comparações, porque a comparação já está no repertório. Bom, coloque exemplos e consequências, já está bom. Viu? Uns 2 exemplos. A professora só pensei em uma consequência. Não tem problema, bota só uma. Certo? Professora, e como é que eu vou organizar? Aqui, se virem. Essa parte, que é a parte do vamos ver, que eu quero ver se vocês vão conseguir abordar isso, né? Com ideias de vocês, usando os conectivos de vocês. Então, essa parte aqui, gente, ó, essa parte aqui é a parte mais longa do parágrafo de vocês, certo? Essa é a parte mais extensa do parágrafo de vocês. Por conseguinte, constata-se a necessidade de... Então, você vai dizer de maneira ampla o que é que vai ter que ser feito. Não é para fazer uma proposta de intervenção. Então, por exemplo, se eu estou falando lá que tem poucas bibliotecas, né? Constata-se a necessidade de maior investimento em bibliotecas públicas. Certo? Pronto, só isso. Não estou dizendo quem é que vai fazer, né? Vejam que eu só assim, dei uma ideia de que alguma coisa precisa ser feita, certo? Pronto, aí finalizei. Observem, essa parte aqui, ó, que eu grifei, é a parte maior. E é a parte que vocês vão se arriscar. Se quiser, se você for adicionar muita informação, divida essa parte aqui em 2 períodos, certo? Professora, e como é que eu vou saber qual é o elemento coesivo colocar? Se vira. Bota a cabeça para pensar. Pega a tabela de elemento coesivo, olha qual é o sentido daquilo que você vai colocar. Por exemplo, se você vai dar exemplos, você vai utilizar um como, um por exemplo, a saber, tem aqui na tabela. Você vai colocar consequência, né? Tem aqui as opções na tabela de quando você vai estabelecer uma relação de causa e consequência. Então, né, você vai organizar ali do jeito que você quiser.
Se for pouca informação, vai ficar só num período só, como está aqui. Se for muita informação, divide em 2 períodos para não ficar muito longo. Mas eu acho que dá para colocar tudo num período só, certo? Pronto. Faltam 18 minutos. Meu Deus, como o tempo passa nesse Zoom? Eu vou finalizar porque a gente vai preencher aqui. Finalizar de novo. Vou sair de novo. Vamos sair de novo. Aí a próxima parte é só preencher aquele parágrafo para vocês entenderem como é que faz, certo?